Curte, comenta e compartilha. O Ministério Público Federal, na pessoa do procurador Carlos Frederico dos Santos, ele se manifestou sobre esse pedido de revogação de prisão mais de 3... Essa mulher aí é aquela juíza Ludmila Lins, né? Essa é isso, Ludmila Lins. Essa juíza aí é a tal de Ludmila Lins, que ela tinha se mudado para os Estados Unidos e estava fazendo as audiências, bolsonarista, né? Ela fez campanha contra a vacina, e ela tinha mudado para os Estados Unidos sem autorização da justiça brasileira e estava fazendo as audiências dos Estados Unidos. Não, só para você ver o naipe da mulher. Ela acha que ela manda no cargo dela. Aí o que aconteceu? Agora tá foragida lá para os Estados Unidos, mas tá recebendo ainda... tá sendo investigada, enfim, tá ferrada aí, né? É a juíza lá. Olha o que ela vai falar, bora. Portal 22, curte, comenta e compartilha. O Ministério Público Federal, na pessoa do procurador Carlos Frederico dos Santos, ele se manifestou sobre esse pedido de revogação de prisão mais de 3 meses após o pedido. Então já começa... Ela tá falando da morte do Clériston. Ela tá falando que o Alexandre de Moraes, ela quer colocar uma culpa de omissão ao Alexandre de Moraes na morte do Clériston, que estava lá na Papuda. Essa aí, uma falha do Ministério Público. Ainda que o procurador Carlos Frederico tenha se manifestado favoravelmente à defesa, o Ministério Público falhou ao levar 3 meses, mais ou menos 3 meses, para falar sobre esse pedido. Então, isso aí eu não vi ninguém falando até agora, mas eu estou trazendo essa minha observação que eu achei relevante. 3 meses o Ministério Público levou para falar nesse pedido. Beleza. Falou favoravelmente à defesa de Clériston, pela soltura do Clériston. 2 meses e meio depois da manifestação do Ministério Público, ou seja, quase 6 meses após o pedido mesmo da defesa, o Clériston morreu. E vazaram esses documentos, né? Todo mundo recebeu aí pelo WhatsApp. A gente recebeu o laudo médico, laudo bem detalhado, que foi dado pela doutora, até anotei o nome dela, doutora Tânia Maria Liette Antunes de Oliveira. É o nome da médica que assinou o laudo. Tá tudo lá direitinho, então não tem documento novo. O documento já havia sido juntado ali no pedido de defesa dele. Então estava tudo detalhado. A doença dele estava detalhada, o que ele precisava. A doutora Liette diz expressamente que a doença dele era incompatível com o ambiente prisional. Apresenta lá vários requerimentos de exames e tudo mais. E eu só sei que o Ministério Público levou 3 meses para falar e o Alexandre de Moraes não falou, simplesmente não apreciou o pedido e é processo de réu preso. Exatamente. Exatamente. E ele não falou porque o Clériston morreu antes. Imagina se imagina assim, que todo mundo que pede uma verificação tem que ser verificado na hora? A justiça não demora para todo mundo? Agora tu imagina nesse caso, que tem quase 2.000 presos. Não tinha ninguém na frente do Clériston, era só o Clériston. Tinha que botar... Ele tinha que ser atendido na hora. O Clériston morreu antes da análise. Isso não é omissão. Isso é uma fatalidade. Para vocês terem uma ideia, processo de réu preso em varas criminais, ali da primeira instância, como eu cansei de atuar, pedido de réu preso é ali para apreciar em questão de 24 horas, 48 horas, é coisa rápida. Senhora, a senhora foi questionada, inclusive, pelo Conselho Nacional de Justiça por justamente não trabalhar. A senhora tinha centenas de processos atrasados. E a senhora está se comparando, uma juíza de primeira instância está se comparando com o STF, num caso de 2.000 presos ao mesmo tempo. Qual é a relação de uma apreciação de uma juíza de primeira instância com o STF? O trabalho é igualzinho. O Alexandre de Moraes, ele teve que tomar, só no ano de 2023, relacionados aos atos do dia 8. Vou repetir, o Alexandre de Moraes tomou nada mais, nada menos que 6.000 decisões só no ano de 2023, somente nos casos relacionados ao dia 8. Foram 6.000 decisões somente dos casos do dia 8 de janeiro. A senhora tá querendo inventar uma história fantasiosa para colocar culpa em alguém que não existe. Tem que falar rápido. O réu preso sempre tem prioridade. Não existe isso de levar 2 meses. Prioridade com 2.000 presos. Da mesma forma que o Clériston foi preso. Ele tem que responder defesas de 2.000 presos. Eu não sei do que a senhora tá falando.
para se manifestar em um pedido de revogação de prisão. Por mais que a vara seja assoberbada, tenha muito processo, tenha pouco funcionário, mesmo nessas varas encrencadas, que eu cansei de ver por aí, e muitas delas são, eu diria até a maioria, mesmo nessas varas, os pedidos não levam 2 meses para ser apreciados. A senhora já justificou, né? Então tem vara que demora. Agora você imagina, qual vara do país... Eu quero que a senhora dê um exemplo de qual vara de qualquer lugar do país já recebeu 2.000 presos de uma vez. Eu quero saber aonde. Eu quero que a senhora me mostre um exemplo igual que o juiz conseguia analisar pedido de 2.000 presos ao mesmo tempo. Eu quero saber. Como? Aonde? Isso não existe. Que dirá no STF, que tem meia dúzia de processos. STF tem meia dúzia de processos. O STF é a vara com mais processos no mundo. Mundo. O STF é a coisa mais absurda que tem no mundo do número de processos. Que agora todo mundo vai até o STF. E só do caso do dia 8, da invasão do dia 8, só do caso da invasão do dia 8, só o Alexandre de Moraes tomou 6.000 decisões em um ano. A senhora é uma maluca. E tem uma equipe gigante de assessores para ajudar. Então, assim, isso não é justificativa. Então, o Clezão, no curso causal, voltando agora para o curso da causa, nexo causal, o Clezão, ele já foi preso num processo completamente viciado. Preso em flagrante? Como assim? O Clezão foi preso num processo viciado. O Clezão não foi preso num processo. Ele teve prisão em flagrante. Ele não foi preso no percurso do processo. Ele não foi preso durante o processo. O Clériston golpista foi preso em flagrante dentro do Senado. Mentirosa. Inquérito, né, instaurado pelo Supremo Tribunal Federal, o que não existe juridicamente. Ele não estava depredando nada, não tem nada que indique que ele estivesse fazendo nada. Ele estava ali se defendendo de gás lacrimogêneo, aquela... Não interessa os crimes multitudinários. Se eu pego 100 pessoas, junto comigo, vamos invadir aquilo lá, todos responderão pelo que aconteceu lá dentro. Por mais que o cara não tenha quebrado nada, mas todo mundo tá junto num objetivo comum, todos respondem. Isso são os crimes multitudinários. A senhora é uma péssima juíza. A senhora não entende nada de associação criminosa, de crimes multitudinários. A senhora não entende nada do direito. A senhora é simplesmente uma bolsonarista. Coisa toda. Não tem rigorosamente nada contra ele. Ele foi preso. Ele não tem foro privilegiado no STF para estar sendo julgado no STF. Nossa, mãe do céu. Querida, primeiro, quando a pessoa foi presa lá nos atos que também atingiram o STF... O próprio artigo 43 do Regimento Interno do STF diz: ataques diretos ao STF, todo mundo responde no próprio STF. O inquérito é aberto lá. Então, e o inquérito é aberto pelo próprio presidente do STF. Segundo, esses presos do dia 8, eles estão envolvidos num inquérito que já possuía pessoas com foro privilegiado. Tem uma súmula do STF que diz o seguinte, súmula vinculante, diz o quê? Se a pessoa está sendo investigada no mesmo inquérito, ou ela está no mesmo processo de alguém que tem foro privilegiado, ela é automaticamente sugada para este foro. Ela é automaticamente sugada, né? Ela é absorvida, é a palavra certa. A pessoa, por mais que ela não tenha foro, se ela participou de algo que tem alguém com foro, está respondendo do mesmo jeito, no mesmo inquérito, mesmo processo, ela é simplesmente absorvida para dentro. E ela vai responder como se tivesse foro. Isso é súmula vinculante. Acho que a senhora nem deve saber o que é súmula, né? Então, olha o nexo causal das coisas. Então, se o Toffoli não tivesse instaurado o inquérito ilegal que deu ensejo a todos os outros, Alexandre de Moraes não tivesse decretado aquelas prisões a granel, se nada disso tivesse acontecido, Clériston hoje poderia estar vivo, porque... Nossa, que nexo causal absurdo que você está inventando. Você está colocando um se. Se não existe. O que existe é a realidade. A realidade é que tem um inquérito, o inquérito é legal, já foi votado no Supremo. Esse cara foi preso dentro do Senado Federal, invadiu o Senado Federal, todo depredado. Ele foi preso em flagrante, ou seja, não tem si. Si é da tua cabeça, não vale nada da tua cabeça.
certamente o ambiente prisional agravou o estado de saúde dele. Portanto, desde lá de baixo... Ah, o ambiente prisional piorou o estado de saúde dele. Mas ele tomando bala de borracha e ele tinha problema respiratório. Ele tomando bomba de gás lacrimogênio na cabeça porque estava num lugar invadido por vândalos e ele era um deles, isso não agravou a saúde dele. Agora, o ambiente prisional, que tá ali, com o médico apoiando ele, isso é o problema. Agora, o problema dele estar lá dentro de um lugar cheio de fumaça, com os vândalos atirando extintor pra tudo que é lado, a polícia mandando gás de lacrimogênio, isso não era problema. O problema só era dentro do presídio, onde ele tinha comida, acompanhamento médico. Ah, a senhora é uma... a senhora... Que falta de caráter, não? Toffoli, ao instaurar os inquéritos, Alexandre de Moraes, ao tocar os inquéritos, Forças Armadas, ao prenderem aquelas pessoas, enganarem aquelas pessoas, botarem aquelas pessoas no ônibus e levar para o campo de concentração da Polícia Federal, tudo isso no curso causal dos acontecimentos. Você queria o quê? Que eles fossem presos como? Debaixo de cacetete? A polícia foi maravilhosa. Falou, galera, entra aqui, ó. E o gado é tão imbecil, mas é tão burro, o gado é tão imbecil, que eles simplesmente entraram. A polícia falou assim, ô boi, vai entrando nos caminhões que a gente vai levar vocês pra casa, vai boi, vai entrando. E eles entraram. É a mesma coisa que você tá num assalto a banco, e aí a polícia chega, e a polícia fala, atenção vocês que estão dentro do banco, venham para as viaturas que vai ficar tudo bem, nós levaremos vocês para casa, em segurança, entrem nas viaturas. Aí os bandidos saem do banco, entram na viatura, e eles foram enganados pela polícia? Não, a polícia só foi inteligente o suficiente para saber que todo bolsonarista é imbecil, e que todo bolsonarista que eles falassem, entra no ônibus que a gente vai levar vocês para casa, eles acreditaram e foram presos. Simples assim. A polícia usou isso aqui, ó, pra não ter que derramar uma gota de sangue. Porque gado é assim. O gado é só você cercar o gado. Você cerca ele que ele vai pra onde você quer. E eles falaram, pô, tudo bolsonarista, tudo gado, tudo um bando de imbecil. Gente, é só a gente fazer o corredorzinho que eles vão entrar e não vão falar nada. Todos entraram e acabou. Levaram eles pra passear pra Papuda. É causa. Tudo isso levou ao resultado morte. Tem uma outra pessoa que também está responsável por essa morte, e não é por ação. No caso, por exemplo, Alexandre de Moraes, ele não só praticou ações que levaram, no final das contas, ao resultado morte, ele decretou a prisão, ele também praticou... Ele decretou a prisão? Ele decretou a prisão? Quem prendeu foi a polícia do Senado. Ele não decretou prisão de ninguém. A polícia do Senado prendeu o Clériston em flagrante, e depois a Polícia Federal é que levou. Quem pediu a prisão foi a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. O Alexandre de Moraes só autorizou a prisão depois do pedido da Procuradoria-Geral. A senhora mente! Mentirosa! A senhora conhece realmente os bolsonaristas para falar um absurdo desses. Como a omissão ao não apreciar o pedido de revogação de prisão. Não teve omissão, tem fila. Eram muitos processos. E a senhora não tem como provar uma omissão dessa. É absurdo, é ridículo o que você está falando. Então, ele praticou ações e omissões. O Alexandre de Moraes, a gente pode claramente categorizá-lo no dolo eventual. Sabe o que é dolo eventual, gente? Você sabe o que é dolo eventual? É quando você assume o risco de matar. Você fez aquilo assumindo o risco de matar. Você não tinha a intenção, mas assumiu o risco de. O que tem a ver isso com Alexandre de Moraes? Que mulher maluca. Porque o dolo direto é quando você tem a intenção de matar. O dolo eventual é um pouquinho diferente. Você não tem aquela intenção direta de matar aquele cara, mas você não se importa com o resultado. Acabei de explicar isso aqui, querida. Acabei de explicar. E a senhora é uma maluca. E sabe por que a senhora tá falando isso? Porque a senhora fugiu para os Estados Unidos. E sabe o que eu mais quero? Que cortem a sua aposentadoria. Eu quero que cortem. Aí a senhora vai fazer o que quiser aí pra viver, né? Vai saber o que você vai fazer aí pra viver. Você age ou se omite, assumindo o risco daquele resultado acontecer. E para o nosso direito penal, dolo direto e dolo eventual recebem o mesmíssimo tratamento. Todas as pessoas que agem com qualquer um desses tipos de dolo respondem pelo resultado final. E a senhora? A senhora fez aquele vídeo dentro do shopping ensinando as pessoas
a como não usar a máscara, burlando a ordem de lei de usar a máscara, a senhora fez com dolo também, não foi? Então a senhora tem que ser presa. Foi dolo, né? Uma juíza. E a senhora foi afastada por isso, né? A senhora também viajou para os Estados Unidos com dolo, sem autorização da justiça, e ficou emitindo pareceres e emitindo sentenças dos Estados Unidos? Com dolo também, né? Tudo que a senhora faz é com dolo. E a senhora está imputando o crime ao ministro do Supremo agora com dolo também. Então quem manja de dolo é a senhora, viu? Então Alexandre de Moraes deve responder por homicídio duplamente qualificado. Alexandre de Moraes tem que responder por homicídio duplamente qualificado. Olha, é só louco. Bolsonarista é tudo louco. E detalhe, isso aqui é uma juíza. Essa mulher aqui dava sentença para as nossas vidas. Essa mulher aqui decidia a vida de pessoas. Vocês têm noção? Era uma bolsonarista que passou no concurso de juiz. Pela morte de Clériston, por dolo eventual. E agora eu vou além. Conduta penalmente classificável de Rodrigo Pacheco. Conduta por omissão. Porque se você exclui a omissão dolosa de Rodrigo Pacheco ao não retirar da máquina pública o elemento defeituoso que se chama Alexandre de Moraes... Nossa, mãe do céu. Você queria que o Alexandre Pacheco... O Rodrigo Pacheco... Você queria que o Rodrigo Pacheco apresentasse um impeachment por vontade própria, alegando o quê? Essa mulher é totalmente louca. Ela nem sabe como pauta um impeachment de ministro do Supremo. É só pro crime de responsabilidade. Crime comum, senhora, crime comum é o próprio Supremo que decide. Ela é maluca, ela não sabe nada. E só Rodrigo Pacheco pode fazer isso nesse momento, pautando o processo de impeachment. Rodrigo Pacheco se coloca imediatamente na posição de agente garantidor. Eles não podem impeachment um ministro do Supremo de forma política, como acontecem com agentes políticos, como os próprios legisladores. A senhora é maluca. Que é um outro instituto de direito penal, que é aquele que garante determinadas coisas. Ele é o responsável por determinadas coisas, pelo resultado. Ele é o responsável por tomar atitudes para que determinado resultado não aconteça. E nesse momento, o Rodrigo Pacheco é agente garantidor. Ô maluca, o Alexandre de Moraes, ele não tomou atitudes. Ele simplesmente não analisou o pedido, porque existe uma fila. Então não tem como você falar em omissão de uma fila de processos que chegam para ele digitalmente. A senhora não tem como falar que ele não quis analisar como uma ação. A senhora não sabe nada. A senhora não serve para nada. Como a senhora era juíza? Como que ela passou no exame de juiz? E permitiu, por omissão, que o resultado morte acontecesse, ainda que ele não desejasse intimamente que aquilo acontecesse. Então, Rodrigo Pacheco também é responsável nessa ordem causal dos acontecimentos. Rodrigo Pacheco também tem as mãos sujas de sangue. Então, eu espero não ter me alongado muito, mas eu precisava fazer essa explicação um pouco mais técnica. Explicação técnica bolsonarista, sem pé nem cabeça. Gente, esse pessoal é louco. Esse pessoal é doente. Esse pessoal precisa ser preso, precisa ser impedido. O Brasil precisa iniciar uma cooperação com os Estados Unidos para pegar... Esse pessoal tá se unindo lá, daqui a pouco vai ter uns 50 lá nos Estados Unidos. E eles não vão para os Estados Unidos para fugir. Eles vão lá para se expor mais e cometer mais crimes. E criar uma animosidade internacional. Esse pessoal precisa ser impedido já.